Metodologia científica, para além do conjunto de técnicas para investigar fenómenos e adquirir novos conhecimentos, que nós conhecemos para cada uma das ciências, também pode ser visto como o processo utilizado em ciência para compreendermos o que nos rodeia. Foi utilizado por Charles Darwin, quando desenvolveu a sua teoria da evolução, ou por Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade. E também é utilizado por qualquer pessoa que queira compreender como é que funciona o universo natural. Os métodos científicos, embora com particularidades específicas a cada ciência, têm características que são transversais a todas elas. A saber, o método científico baseia-se em observações, evidências observáveis, propõe hipóteses explicativas baseadas nessas observações e vai verificá-las em estudos experimentais, numa abordagem empírica e mensurável. Consiste tipicamente de 6 fases. O que é que nós estamos a observar? Uma árvore no inverno sem folhas. Partindo desta observação, surgem questões. Isto leva à formulação de questões e à definição de um problema que nós queremos explicar. Porque é que será que ela perde as folhas? A fase 1 deste nosso método científico leva à formulação de hipóteses, que são explicações das observações e que se vão testar na fase de experimentação, que consiste em estudos ou de uma experiência controlada para testar as hipóteses formuladas. Seguidamente temos os resultados, que são interpretados e há uma conclusão. Essa conclusão consiste na hipótese ser validada ou a hipótese ser falsa. Portanto, se a hipótese for válida, for correta, excelente. Se a hipótese for falsa, bem, de qualquer modo temos de reportar os resultados obtidos e, neste último caso, temos de repensar, tentar de novo e novas observações, novas hipóteses, nova experimentação e por aí fora. Pronto. E é assim que em ciência, através deste processo de investigação e de metodologia científica, se produz o conhecimento. Portanto, o conhecimento está sempre em aperfeiçoamento, no fundo. Olhando agora aqui em mais pormenor, a nossa questão, naquele caso, seria, por exemplo, uma coisa deste estilo. Será que a temperatura de inverno afeta a queda das folhas das árvores no inverno? E depois de estudar muito o assunto, pusemos uma hipótese. A diminuição da temperatura no inverno causa a queda das folhas nas árvores. Com esta hipótese de trabalho, fizemos uma experiência. Ora, numa experiência, numa fase experimental, há algumas coisas que é preciso definir. Primeiro, a identificação das variáveis. Portanto, se eu quiser ver, olhando para aqui para esta fase, a diminuição da temperatura de inverno causa a queda das folhas. Portanto, eu vou tentar fazer o quê? Vou pegar numa planta, vou baixar-lhe a temperatura e vou ver o que é que acontece ao número de folhas da árvore, se cai ou se não cai. Existem e variáveis. O que é uma variável? No fundo, uma variável é qualquer característica que varia numa situação experimental. Existem 3 tipos de variáveis: as variáveis independentes, as variáveis dependentes e as variáveis controladas. A variável dependente, numa experiência, é aquela que eu vou mudar, é aquela que eu estou a testar. Portanto, aqui neste caso, se eu diminuísse a temperatura para ver o que é que acontecia com as folhas, a minha variável independente era a temperatura. A temperatura era a variável independente, que eu mudava. A variável dependente era aquela que dependia da variável independente e, portanto, ia ser a queda das folhas das árvores. Quanto às variáveis controladas, são todas as outras variáveis, todas as outras características que nós temos de manter constantes para ter a certeza que os resultados que formos obter vão ser diretamente relacionados com a variação da temperatura, neste caso, variável independente. São, por exemplo, a quantidade de luz, a quantidade de água, os nutrientes que a planta recebe, etc. Pronto, e aqui temos o que acontece entre esta situação e aquela. Nós vamos baixar a temperatura, que é a minha variável independente, e contar o número de folhas que caem. Portanto, é esta a ideia da nossa experiência. Para além da identificação das variáveis, temos ainda os grupos de controlo. Portanto, qualquer experiência só tem significado se nós tivermos um grupo de controlo, enfim, que será uma experiência que nos serve de comparação. Neste caso, podíamos fazer uma coisa deste estilo. Pegávamos numa árvore, uma árvore relativamente pequena, que era aquela que nós íamos trabalhar, nas condições a 0 graus centígrados. Ora, se nós contarmos o número de folhas que caem a 0 graus centígrados de uma árvore ao longo de 7 dias, pouco ou nada nos interessa os resultados, porque não os podemos comparar com nada. E assim, paralelamente, estabelecemos um grupo de controlo
que é uma árvore que se vai pôr a 20 graus centígrados, também durante esses 7 dias. As condições, em qualquer uma das situações, para além da temperatura, têm de ser idênticas nos dois casos. Portanto, colocam-se em incubadoras, faz de conta que isto são as incubadoras, que podem ser salas de incubação ou pequenos gabinetes de incubação, que mantêm as condições a que as plantas vão estar durante esses dias. E, ao longo de 7 dias, vamos recolher dados, que são o número de folhas que caem. Estes dados podem ser apresentados em tabelas, muitas vezes são apresentados na forma de um gráfico, por exemplo, como este, ou o gráfico de barras, e o que é que nós temos aqui? Temos, nas abscissas, temos o tempo, entre 0 e 7 dias, e aqui no eixo dos Y tenho o número de folhas que vão cair. E se vocês repararem, estes são os pontos que eu vou tendo a 20 graus centígrados, portanto, número de folhas que caem a 20 graus centígrados ao longo destes dias, e isto são o número de folhas que vão caindo ao longo dos 7 dias a 0 graus centígrados. Eu penso que, olhando para este resultado, para este gráfico, nós concluímos facilmente que realmente 20 graus centígrados, enfim, a 0 graus centígrados, nós temos uma grande baixa do número de folhas da planta. Portanto, podemos interpretar e podemos validar ou não a hipótese. Neste caso, validamos porque chegamos à conclusão que a baixa de temperatura faz realmente com que a planta perca muito mais folhas, comparativamente com o grupo controle. Segue-se a parte das conclusões e a validação por pares, que consiste na publicação em revistas científicas dos nossos resultados.